Meu irmão, minha irmã, se você chegou até esta mensagem neste exato momento, não foi por acaso, não foi coincidência, foi o próprio Deus que moveu todas as circunstâncias para que você ouvisse o que Ele tem para falar diretamente ao seu coração hoje. Porque há algo profundo, algo revelador, algo que pode transformar por completo a sua perspectiva sobre esta temporada da sua vida que o Espírito Santo quer desvelar para você agora mesmo. E eu preciso que você abra completamente o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma palavra de homem, mas é a própria voz do Altíssimo ecoando através desta mensagem para alcançar a sua alma neste momento tão específico da sua jornada. Você que chegou aos 70 anos ou está próximo dessa marca e olha ao redor e vê que muitos dos seus companheiros de caminhada já partiram para a eternidade, você que sente o peso da solidão tocando seu coração de uma forma que nunca experimentou antes, você que às vezes questiona por que Deus permitiu que você chegasse até aqui enquanto outros não chegaram, eu preciso que você entenda que não há nada de acidental na sua longevidade. Não há nada de casual no fato de você ainda estar respirando, ainda estar vivo, ainda estar aqui para ouvir esta palavra que vem direto do trono da graça. O Espírito Santo me revelou algo poderoso sobre você, filho e filha do Deus Altíssimo, e é isso que preciso compartilhar com você agora, porque Deus não permite que uma alma passe pelos 70 anos sem um propósito divino, sem uma missão celestial, sem uma razão eterna para ainda estar caminhando nesta terra. Para um instante e deixe que estas palavras penetrem profundamente no seu espírito, porque Deus está falando com você neste momento. Ele está tocando o seu coração através desta mensagem, e eu preciso que você compreenda que a solidão que você sente não é um castigo, não é abandono, não é esquecimento da parte de Deus, mas é, na verdade, o ambiente perfeito que o Senhor está usando para falar com você de uma maneira mais íntima, mais profunda, mais reveladora do que jamais falou em toda a sua vida. Quando Elias se encontrou sozinho no Monte Horebe, quando Davi se escondeu sozinho na caverna de Adulão, quando João foi exilado sozinho na ilha de Patmos, foi justamente na solidão que Deus se revelou de forma mais gloriosa, mais poderosa, mais transformadora, e é exatamente isso que Ele está fazendo com você agora. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Consegue perceber que há algo sobrenatural acontecendo neste momento enquanto você ouve estas palavras? Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. É Deus falando com você neste exato momento. E Ele quer que você entenda que os seus 70 anos não são o fim da sua história, mas podem ser o início do capítulo mais glorioso, mais impactante, mais poderoso de toda a sua jornada na Terra. A Bíblia nos ensina em Salmos 92:14 que, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. E isso significa que Deus tem reservado para você uma colheita especial, uma unção especial, uma missão especial que só pode ser cumprida nesta temporada da sua vida. O Espírito de Deus me mostrou algo profundo sobre você. E é isso. A sua solidão não é vazia. Ela está grávida de propósito. Ela está carregada de potencial divino. Ela está prenhe de possibilidades que só Deus pode gerar no silêncio do seu coração. Porque é no silêncio que Ele fala mais alto. É na solidão que Ele se revela mais claramente. É no isolamento que Ele nos prepara para os seus maiores milagres. Quando você se sente sozinho, é porque Deus está limpando o ambiente ao seu redor de todas as distrações, de todos os ruídos, de todas as vozes que poderiam interferir na comunicação direta que Ele quer estabelecer com o seu espírito. Acalme seu coração agora. Respire devagar e deixe o Espírito Santo ministrar a sua alma, porque Ele quer que você compreenda que cada manhã que você abre os olhos aos 70 anos é uma nova oportunidade que Deus está lhe dando para cumprir algo específico no seu reino, para impactar uma vida específica, para ser resposta à oração de alguém que você nem imagina quem seja. Jeremias 29:11 nos declara que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. E isso significa que o fim da sua história ainda não foi escrito. O último capítulo da sua vida ainda está sendo redigido pelas mãos do próprio Deus, e Ele tem reservado para você um final glorioso,
impactante que vai ecoar na eternidade. Você sabe por que muitas pessoas chegam aos 70 anos e se sentem perdidas, sem direção, sem propósito? Porque elas não compreenderam que esta é a temporada da sabedoria, a temporada da maturidade espiritual, a temporada em que Deus quer usar toda a experiência acumulada, toda a dor processada, toda a vitória conquistada para transformar você em um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Não ignore esta mensagem, meu irmão, minha irmã, porque o que estou compartilhando com você não veio da minha mente, não veio dos meus estudos, mas veio diretamente do coração de Deus. E Ele quer que você saiba que a sua solidão é santa, a sua quietude é sagrada, o seu silêncio é um santuário onde Ele habita de forma especial. O apóstolo Paulo, quando estava encarcerado, sozinho em Roma, escreveu suas cartas mais poderosas, mais impactantes, mais transformadoras para a igreja primitiva. E foi justamente na solidão da prisão que Deus usou a sua pena para escrever palavras que ainda hoje transformam vidas ao redor do mundo. João, quando foi exilado na ilha de Patmos, longe de todos os seus companheiros de ministério, foi justamente nesta solidão que recebeu a revelação mais gloriosa de toda a Bíblia, o livro do Apocalipse, que nos mostra o futuro glorioso que aguarda todos os filhos de Deus. Você consegue compreender o padrão divino? Deus usa a solidão não para nos punir, mas para nos preparar para os seus maiores propósitos. Pare tudo agora. Inspire fundo e sinta o Espírito Santo movendo no seu coração. Porque Ele quer que você entenda que os seus 70 anos são como os 70 anos de Caleb, que aos 85 anos ainda disse, dá-me este monte, demonstrando que a idade não é impedimento para conquistar novos territórios no reino de Deus, mas pode ser, na verdade, a plataforma perfeita para os maiores milagres, as maiores vitórias, as maiores conquistas espirituais da sua vida. Deus não desperdiça nada na vida dos seus filhos, nem mesmo a solidão, nem mesmo a quietude, nem mesmo os momentos em que você se sente esquecido pelo mundo. Porque é justamente nestes momentos que Ele está operando de forma mais intensa, mais profunda, mais transformadora no seu interior. Eu preciso fazer uma pausa aqui e conduzir você em uma oração poderosa, uma oração que vai quebrar toda a barreira, toda a resistência, todo o sentimento de abandono que possa estar habitando no seu coração. Porque o Espírito Santo quer tocar você de forma sobrenatural neste momento. Ore assim comigo. Repita estas palavras em voz alta e com toda a fé que você tem no seu coração. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento, reconhecendo que a minha solidão não é acidental, mas é parte do Teu plano perfeito para a minha vida. Eu entrego a Ti todos os sentimentos de abandono, todos os questionamentos sobre o porquê de estar sozinho nesta temporada, e eu declaro que Tu estás comigo, que Tu nunca me deixastes, nem me desamparastes, que mesmo quando todos os homens me deixaram, Tu permanecestes fiel ao meu lado, Senhor Jesus. Eu peço que Tu me reveles o propósito divino para estes anos que Tu me concedestes. Mostra-me como posso ser usado pelo Teu reino, mesmo nesta solidão. Transforma esta quietude em intimidade contigo. Transforma este silêncio em comunhão profunda. Usa a minha experiência, a minha sabedoria, a minha maturidade para impactar vidas, para ser resposta às orações de alguém, para ser instrumento da Tua graça na terra. Eu entrego os meus dias nas Tuas mãos, os meus anos nas Tuas mãos, a minha vida completamente nas Tuas mãos, e eu declaro que o melhor ainda está por vir. Que Tu tens preparado para mim um final glorioso, impactante, que vai ecoar na eternidade. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e creio. Amém. Você consegue sentir o poder dessa oração movendo no seu espírito? Consegue perceber que algo mudou no ambiente espiritual ao seu redor? Isso é o Espírito Santo confirmando que Ele ouviu o clamor do seu coração e que Ele está respondendo de forma sobrenatural. Porque Deus não apenas ouve as orações dos seus filhos,
mas Ele se deleita em responder de forma abundante, de forma excepcional, de forma que ultrapassa todas as nossas expectativas. A solidão que você sente não é o fim da sua história, mas pode ser o início do capítulo mais glorioso de toda a sua jornada na Terra. Deixe-me compartilhar com você uma verdade profunda que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus está usando esta temporada da sua vida para refinar o seu caráter de uma forma que só é possível na maturidade, para amadurecer a sua fé de uma maneira que só acontece quando passamos pelas experiências mais profundas da vida, para desenvolver em você uma intimidade com Ele que só é conquistada quando todas as distrações são removidas e você fica a sós com o Criador do Universo. Isaías 41:10 nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E essa promessa não tem prazo de validade, não tem limite de idade, não tem restrição para quem chegou aos 70 anos. Porque o Deus que você serve é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Silencie o coração por um momento, respire devagar e deixe que o Espírito Santo te revele algo extraordinário. Você não chegou aos 70 anos por acaso. Você chegou porque Deus tem um propósito específico, uma missão particular, uma chamada especial que só pode ser cumprida por alguém que passou pelas experiências que você passou, que aprendeu as lições que você aprendeu, que desenvolveu a sabedoria que você desenvolveu ao longo de todas essas décadas de vida. A Bíblia nos ensina que os cabelos brancos são coroa de honra. E isso significa que a sua idade não é motivo de vergonha, mas é motivo de celebração, porque você é um veterano do reino de Deus, um soldado experiente no exército do Senhor, alguém que já provou da fidelidade divina em tantas situações, que agora pode ser usado como instrumento de encorajamento e esperança para outros que ainda estão caminhando. Você que está sozinho fisicamente, mas não está sozinho espiritualmente, porque o próprio Jesus prometeu em Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa não é apenas para os jovens, não é apenas para os que estão na ativa, mas é especialmente para você que chegou aos 70 anos e pode testemunhar da fidelidade de Deus ao longo de toda uma vida. O Espírito Santo quer que você entenda que a sua solidão pode ser transformada em uma plataforma de oração poderosa, onde você se torna um intercessor do reino de Deus, alguém que tem tempo, que tem experiência, que tem sabedoria para se posicionar na brecha e orar por uma geração que precisa desesperadamente das suas orações. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma, porque ela vem direto do coração de Deus para você. E Ele quer que você compreenda que os seus dias de solidão podem se transformar nos dias mais produtivos, mais impactantes, mais transformadores de toda a sua existência. Porque é quando você está sozinho com Deus que Ele pode falar mais claramente, orientar mais precisamente, usar mais poderosamente. Davi, quando escreveu o Salmo 23, não estava rodeado de multidões, mas estava sozinho com o seu rebanho, e foi justamente nessa solidão que Deus lhe revelou verdades eternas sobre o cuidado, a proteção, a provisão divina que ainda hoje consolam milhões de corações ao redor do mundo. O que Deus está fazendo com você nesta temporada é algo sobrenatural, algo que vai além da compreensão humana, algo que só pode ser discernido espiritualmente, porque Ele está preparando você para ser uma voz profética nesta geração. Alguém que pode falar com autoridade, porque já passou pelas águas profundas, já caminhou pelos vales escuros, já subiu as montanhas altas e pode testemunhar que em todas essas experiências Deus se mostrou fiel, presente, poderoso. Romanos 8:28 nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E isso inclui a sua solidão, isso inclui os seus momentos de quietude, isso inclui até mesmo a sensação de abandono que às vezes toca o seu coração. Porque Deus está usando tudo isso para moldar você segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo.
Apenas pare agora e pergunte ao Espírito Santo: o que tu estás querendo me ensinar nesta temporada? Como posso ser usado por ti, mesmo na minha solidão? Qual é o propósito divino para estes anos que tu me concedeste? E deixe que ele responda ao seu coração, porque Deus não é surdo aos clamores dos seus filhos. Ele não é indiferente às suas necessidades. Ele não esqueceu de você só porque você chegou aos 70 anos, mas pelo contrário, ele tem uma atenção especial, um cuidado particular, um amor diferenciado por aqueles que permaneceram fiéis ao longo de toda uma vida de serviço e dedicação. A verdade que preciso compartilhar com você e que o Espírito Santo colocou com força no meu coração é que Deus está usando esta temporada para fazer de você um instrumento de sabedoria numa geração que precisa desesperadamente de direção, de orientação, de conselhos que só podem vir de alguém que já caminhou pelas estradas da vida e pode testemunhar da fidelidade divina em cada curva do caminho. Você não é um fardo, você não é um peso, você não é alguém que já cumpriu o seu papel e agora está apenas esperando a hora de partir, mas você é um tesouro, um patrimônio, uma biblioteca viva de experiências com Deus que pode transformar vidas, que pode impactar destinos, que pode ser usado para mudar a história de alguém que está passando pelas mesmas lutas que você já enfrentou e venceu. Tire um momento só seu agora e pergunte: Espírito Santo, como posso ser usado por ti nesta temporada? Como posso transformar a minha solidão em produtividade espiritual? Como posso usar a minha experiência para abençoar outras vidas? E deixe que Ele coloque no seu coração ideias criativas, possibilidades sobrenaturais, oportunidades divinas que você nem imaginava que existissem. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele não se limita pelas circunstâncias externas, pelas limitações físicas, pelas barreiras da idade, mas Ele abre caminhos onde não havia caminhos. Ele cria oportunidades onde não existiam oportunidades. Ele move montanhas para cumprir os seus propósitos através dos seus filhos que chegaram à maturidade, que desenvolveram sabedoria, que aprenderam a confiar completamente na fidelidade divina. A sua solidão pode se transformar em uma escola de oração, onde você se torna um gigante na intercessão, alguém que move o coração de Deus através da oração fervorosa, persistente, cheia de fé e experiência. Você consegue perceber que Deus está falando com você através desta mensagem? Consegue sentir que há algo sobrenatural acontecendo neste momento, enquanto você recebe estas palavras? Isso não é casualidade, meu irmão, minha irmã. Isso é o próprio Espírito Santo usando esta oportunidade para ministrar diretamente ao seu coração, para revelar verdades eternas sobre o propósito divino para esta temporada da sua vida, para mostrar que os seus melhores dias não ficaram no passado, mas podem estar pela frente, esperando para serem vividos com a intensidade, a paixão, o propósito que só quem tem experiência com Deus pode ter. Hebreus 11 nos mostra uma galeria de heróis da fé, e muitos deles cumpriram seus maiores feitos, realizaram seus maiores milagres, impactaram o reino de Deus de forma mais significativa justamente nos seus anos de maturidade. Porque foi quando a fé deles se tornou mais sólida, mais inabalável, mais poderosa. Sara concebeu Isaque aos 90 anos. Abraão se tornou pai da fé aos 100 anos. E isso nos mostra que Deus não se limita pela idade cronológica, mas Ele se deleita em usar aqueles que permaneceram fiéis, que desenvolveram caráter, que aprenderam a confiar completamente na sua soberania. Agora eu preciso conduzir você em uma segunda oração. Uma oração de entrega total, de consagração completa, de ativação espiritual para tudo que Deus tem preparado para você nesta temporada. Coloque a mão no coração, toque o seu peito agora e se conecte profundamente com Deus, porque Ele quer fazer algo extraordinário através desta oração. Diga comigo, em voz alta e com toda a fé que habita no seu espírito: Senhor Jesus, eu me entrego completamente nas Tuas mãos neste momento. Eu consagro os meus 70 anos e todos os anos que Tu ainda me deres para viver, completamente ao Teu serviço. Eu declaro que a minha solidão não é maldição, mas é bênção.
Não é abandono, mas é preparação. Não é fim, mas é começo de algo novo, algo poderoso, algo que vai impactar o teu reino de forma sobrenatural. Espírito Santo, eu te peço que me uses como instrumento da tua graça, que transformes a minha experiência em sabedoria, a minha maturidade em autoridade espiritual, a minha idade em plataforma para os teus maiores milagres. Eu me disponibilizo para ser usado por ti de todas as formas possíveis, para orar pelos jovens que precisam de direção, para aconselhar os adultos que precisam de sabedoria, para ser voz profética numa geração que precisa ouvir a tua palavra, para ser instrumento de cura, de libertação, de restauração na vida de todos aqueles que tu colocares no meu caminho. Eu declaro que os meus melhores dias não ficaram no passado, mas estão começando agora. Eu declaro que tu me darás sonhos sobrenaturais, visões celestiais, revelações poderosas que me capacitarão a impactar vidas de forma extraordinária. Eu entrego os meus dias nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, molda-me, transforma-me e cumpre através de mim todos os teus propósitos para esta temporada. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro, creio e recebo. Amém. Você pode sentir o poder desta oração ecoando no seu espírito. Pode perceber que algo mudou no ambiente espiritual ao seu redor. Isso é confirmação de que Deus ouviu o clamor do seu coração e que Ele está respondendo de forma sobrenatural. Porque Ele se alegra quando os seus filhos se entregam completamente nas suas mãos, quando se disponibilizam para ser usados no seu reino, quando compreendem que não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa as limitações aparentes, porque Deus é especialista em usar o que o mundo considera fraco para confundir o que é forte, o que o mundo considera pequeno para realizar grandes feitos. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem e diga a Ele que você está disponível, que você está pronto, que você está disposto a ser usado de qualquer forma que Ele desejar. Porque o Senhor que você serve não está limitado pela sua idade, não está restrito pelas suas circunstâncias, não está impedido pela sua solidão, mas Ele pode usar exatamente essas situações como plataforma para os seus maiores milagres, as suas maiores intervenções, as suas maiores demonstrações de poder e glória. A solidão que você sente não é o fim da sua história, meu irmão, minha irmã, mas pode ser o início do capítulo mais glorioso, mais impactante, mais transformador de toda a sua jornada na Terra, porque Deus está preparando você para algo que vai ecoar na eternidade, algo que vai impactar gerações, algo que vai fazer com que o céu se alegre e os anjos se regozijem pelas vidas que serão transformadas através do seu testemunho, da sua experiência, da sua sabedoria conquistada ao longo de uma vida inteira de fidelidade ao Senhor. Segundo Crônicas 7,14 nos ensina que, se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a face divina e se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra. E você, com a sua experiência, com a sua maturidade, com a sua intimidade desenvolvida com Deus ao longo dos anos, pode ser um instrumento poderoso nessa restauração, nessa cura, nessa transformação que o Senhor quer operar na terra através dos seus filhos fiéis. Mateus 11, 28, 30 nos mostra Jesus convidando todos os cansados e oprimidos para virem a Ele, prometendo descanso, alívio, paz. E isso não é apenas para os jovens em início de jornada, mas é especialmente para você que já caminhou tanto, que já enfrentou tantas batalhas, que já passou por tantas provações, e agora pode encontrar em Cristo não apenas descanso para o corpo, mas renovação para o espírito, forças para continuar impactando vidas, energia sobrenatural para cumprir todos os propósitos divinos para esta temporada especial da sua vida. Não ignore o que Deus está falando ao seu coração neste momento. Não passe por esta mensagem como se fosse apenas mais uma palavra, porque ela vem carregada da presença do Espírito Santo. Ela vem ungida com o óleo celestial. Ela vem selada com a autoridade divina para transformar completamente a sua perspectiva sobre esta temporada da sua vida e para ativar em você uma fé renovada, uma esperança restaurada, uma visão clara do que Deus ainda quer fazer através de você nesta terra.
A sua solidão pode se transformar na sua maior força. O seu silêncio pode se tornar o ambiente perfeito para ouvir a voz de Deus com clareza. A sua quietude pode ser o santuário onde o Espírito Santo habita de forma especial e de onde ele opera milagres, curas, libertações, restaurações que vão impactar não apenas a sua vida, mas a vida de todos aqueles que o Senhor colocar na sua esfera de influência. Você chegou até aqui nesta mensagem porque Deus tem algo específico para falar ao seu coração. Algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre os seus 70 anos. Algo que pode transformar o que você considerava fim em começo. O que você via como encerramento em abertura. O que você entendia como conclusão em inauguração de uma nova temporada de produtividade, impacto e transformação no reino de Deus. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, se revelou verdades que você precisava ouvir, não guarde só para você, mas compartilhe com alguém que você ama, com alguém que pode estar passando pela mesma situação, com alguém que precisa compreender que Deus não descarta os seus filhos por causa da idade, mas os usa de forma poderosa em cada temporada da vida, cumprindo através deles propósitos eternos que vão ecoar no reino celestial para toda a eternidade. Seja um instrumento do Espírito Santo na vida de alguém hoje, seja luz na vida de alguém que pode estar na escuridão da solidão, seja esperança na vida de alguém que pode estar desencorajado, seja voz profética proclamando que Deus não acabou com nenhum dos seus filhos, mas tem propósitos gloriosos para cada um deles, independentemente da idade, das circunstâncias, das aparentes limitações, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas novas, que renova as forças como a da águia, que capacita os seus filhos para voarem alto em qualquer temporada da vida.